Episódio do Pense Aí, com um tema que vai dar uma balançada na cabeça de todo mundo, hein, Janu? Tema importante, né? Quer dizer, na verdade, junção de dois temas importantes, né? Porque construção de carreira sempre é um assunto importante. Agora, a construção de carreira de pessoas pretas é mais interessante ainda, porque a gente sabe que não é só construir uma carreira, é vencer diversas barreiras, né? Construir Então, carreira, passar por desafios, é quase uma gincana, né? é uma gincana que, infelizmente, não dá para falar de meritocracia nesse país, num Não. mundo sabendo essa gincana é bem mais complexa para uns do que para outros, né? E aí, infelizmente, por conta, né, da tinta fraca, você foi excluído do Não programa tem, de não hoje. tem problema nenhum. A culpa não é minha, mas é aquela coisa, não tem problema, porque não é sobre lugar de fala, porque eu nem gosto tanto dessa expressão, mas assim, eu sou um militante, um cara que luta muito contra, né, eu sou um cara antirracista total, mas eu acho que precisava que essas pessoas falassem das suas experiências, né, porque é diferente, né, por mais que a gente lute, a pessoa branca tem seus privilégios, Com isso certeza. é inegável no nosso país e no mundo, né? É Com inegável. certeza. E a gente teve a participação de uma galera. Olha, eu ia falar um palavrão, ainda bem que não saiu, né? Imagina, ia ter que botar um pi. Mas, assim, uma galera jovem, mas com a cabeça, assim, para falar de carreira, de construção de carreira, convivências e experiências extremamente importantes. A gente falou de racismo estrutural, a gente falou não, né? A gente vai falar, porque vocês vão ouvir ainda esse episódio. Mas tá quente, né? Tá quente e assim, falando de maneira muito clara, não só ensinando, mas assim, a gente aprendendo com as histórias deles, né? Porque Exato. são histórias que são muito interessantes de entender e ver como é que cada um construiu, cada barreira que cada um teve que vencer, porque também, de novo falando, é uma barreira difícil. Curiosamente, são três pessoas que vieram de histórias muito parecidas, né, É de verdade. início de vida muito parecidos, terem idades diferentes, né? E, coincidentemente, os três queriam seguir, ou estão seguindo a mesma Dá carreira, né? spoiler não. Ei, calma, senão o povo não vai ouvir. Então, ó, depois da vinheta, fica aí, porque, né, a cor aqui, ó, deu um pretume nesse programa que o negócio ficou babado. Certo mesmo. Fica aí, agora sim, eu prometo que no episódio de homens eu vou deixar só você também, Mas o tá? episódio de homem esse eu não quero. Acho que nem eu quero participar do episódio de homem. Dá pra eu não vir nesse dia? Eu vou ficar em casa. Porque acho que nem eu tenho paciência muito nesse sindicato mesmo, não. Esse meu sindicato não tá com nada, cara. Vamos partir pra outra. Dois homens fantásticos hoje. Mas o episódio homens héteros eu não tenho paciência, não. Desculpa. Mas nesse você vai ficar só. A gente vai ter uma conversa muito especial hoje para falar sobre construção de carreira. Só que não é uma construção de carreira qualquer, né? A gente vai falar sobre construção de carreira preta. Porque, infelizmente, embora a sociedade queira que a gente não ocupe esses espaços, a gente é muito ousado e a gente vai sim e ocupa os espaços que a gente quer. Então, hoje na nossa conversa, a gente tem convidados aqui super especiais que vai justamente falar sobre como eles construíram suas carreiras, né, os desafios, as barreiras e, claro, né, tudo que fizeram para chegar onde estão e, obviamente, planos para o futuro. Queria começar, né, apresentando todos eles, né? A gente tem aqui o Jackson Reis, que é um baiano de 36 anos, novinho, assim, ó, eu costumo dizer cocoto, Sim. né? Tem uma vasta formação e experiência na área de educação e gerontologia e veio aqui hoje conversar com a gente também sobre os projetos do qual ele faz parte, que é o Águdas Associados. Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado pelo convite, é uma honra, como homem preto LGBT, compartilhar um pouco da história, dos caminhos que a gente faz e da construção da Águdas, que vem aí sendo um coletivo de pessoas pretas dentro de um sistema patriarcal, brigando contra essa onda. Eita! E aí vamos misturando, vamos nos encontrando, vamos nos potencializando enquanto homens pretos e mulheres pretas também. Todos Maravilhoso. LGBTs Vamos também. falar sobre isso também. Bem,
E aqui do meu ladinho eu tenho o Felipe Palmeira, mas todo mundo só conhece como Fifo. Eu não consigo chamar de outra forma, não, mas como é Fifo, tá? Já vou dizer aqui que eu vou chamar de Fifo, né? Ele é formado em jornalismo e eu estava lá, eu vi, né, ele se formando, mas ele também é maquiador e especialista em peles pretas e retintas. Seja muito bem-vindo, Fifo. Muito obrigado, gente. É uma honra também pra mim estar aqui, principalmente ocupando esse lugar de iniciante, né? Essa pessoa que tá começando a construir a sua trajetória profissional e na vida. Vou dizer pra você que não para não, tá? Vou dando spoiler logo aqui, né? A gente tem uma terceira pessoa que vai chegar daqui a pouco, que é a Gleice. Quando ela chegar, eu apresento ela direito, né? Trânsitos, né? Mas coisas de trabalho, né? De construção de carreira. Daqui a pouco ela chega para se juntar à nossa conversa. Eu queria já começar esse papo aqui, né? Essa primeira rodada de pergunta, que na verdade eu queria que os dois falassem, que é uma rodada rápida, assim, como se pudesse botar numa frase, um lead, né? Queria que vocês respondessem sobre o primeiro vestibular. Na verdade, aquela pergunta que geralmente as pessoas fazem pra gente, né? Qual vai ser o curso que você vai escolher, né? O que é que você vai caminhar para sua trajetória profissional? O que é que vocês pensaram no momento? Assim, sair do terceiro ano, sair do ensino médio, vou fazer vestibular, né? O que é que passou pela cabeça de vocês para escolherem, né, a formação, nem que seja a primeira? Vamos falar da primeira, porque aqui tá todo mundo, né, muito misturadão, né? Mas o que é que passou na hora que falou assim, vou escolher esse daqui? É esse X aqui eu vou marcar assim. Então, naquele momento, lá aos 17 anos, estudando no Instituto Federal e ao mesmo tempo no Estado, eu me via muito ouvinte dos outros. E aquele amigo que acolhia a diversidade. E o primeiro vestibular que eu fiz e passei de primeira, assim, e que eu saí pulando o campus todo, na época, Escola Agrotécnica Federal de Catu, saí pulando todos os cantos, foi psicologia. Que massa. E aí era um sonho que não se materializou lá. Mas a gente vai materializar já já. E aí você quis escolher psicologia? Era uma coisa que você queria? Foi um encantamento de primeira. E esse encantamento veio através da psicóloga do campus. De ver a forma dela atuar, de ver como ela trazia as pessoas para si, como ela acolhia, inclusive, a minha sexualidade, que ainda não era uma sexualidade atravessada pelo social, pela fala, pela autoidentificação, e ela acolhia demais essa sexualidade. E eu disse, cara, eu quero ser essa pessoa que acolhe, que ouve, que aconselha. E essa pessoa desconstruída, porque não existia o jaleco, não existia o consultório, era debaixo da árvore, no meio do campus, que chegava, vamos conversar? E aí, tá acontecendo aí? Vamos organizar? Então, me perpassou muito forte e que eu mascarei, fiquei um tempão guardado, porque a questão social, econômica, ser preto, ser quase filho de uma mãe solo, fez com que o meu sonho não se realizasse naquele momento. Você não chegou a cursar, então, quando você não fez? Cursei. Entendi. Não cursei, porque exatamente quando eu passei, com cerca de 2 meses, me matriculei, e com os 2 meses minha mãe, os rins pararam e começou a fazer hemodiálise. E assim, ela trabalhava na Feira Livre em Santo Amaro, feito uma louca, para me possibilitar tudo que ela não teve acesso, porque hoje ela ainda é uma pessoa que só tem um ensino primário antigo, né? Eu falo primário porque é bem o contexto dela, né, de história. E aí ela me possibilitava isso. Com a doença, eu não tinha quem pudesse fazer isso por mim. E para além disso, eu sou filho único. Então eu não tinha quem doar esse cuidado para ela. Então abortou esse sonho. E eu não fiz formação nenhuma. Eu saio dessa escola técnica, me formo e volto para casa para tomar conta dela. Então eu não tinha profissão, eu não tinha nada. Eu parei para cuidar dela, graças a Deus. Não existe arrependimento, que a gente precisa ser pelos nossos ancestrais, Exato. Pela nossa ancestralidade. Estamos aqui, inclusive, pela luta deles. Exatamente. Estamos aqui porque alguém
lutou, alguém perdeu a vida, alguém foi em enfrentamento, esteve aqui. E ela foi esse enfrentamento, que ela perde o rim, trabalhando dia e noite sem beber uma água, sem ir no banheiro, para mandar o dinheirinho ali para eu comprar o alimento, porque eu estava em outra cidade, para mandar o transporte, para me vestir. E aí eu fico um período longo de alguns anos sem nenhuma formação, com esse sonho abortado. E Mas quando você retoma, isso foi quantos anos depois? tem 2 meses. Ai, que ótimo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. 2 meses que eu retomei esse sonho e tenho me sentido muito feliz. Mesmo depois de tantos anos, de tantas formações diversas que eu fiz, eu disse, gente, tá na hora. Eu corri atrás, né? Tá na hora. Daquele vestibular que ficou lá atrás. E eu entro assim, encantado. Sabe aquele menino do primeiro vestibular que vai entrar na faculdade assim, deslumbrado? Compra caderno, caneta. Minha sacola tá ali no carro, tá? O estojinho da Bic com todas as cores, tá? O caderninho. Aí eu levo a mochilinha e digo, gente, eu como educador, tô me vendo no lugar de educando. E voltando aos 17 anos, inclusive a gente teve o primeiro encontro assim, de acolhimento, e aí o pessoal falando, né, que já tinha uma formação, muitos jovens, e tinha eu com 36 e uma colega de 62. E aí eu disse, eu tenho 17 anos hoje. Aí todo mundo ficou assim observando, porque eu voltei aos meus 17. Eu estou me permitindo conquistar, acessar aquilo que me foi tirado abruptamente, né? E é uma felicidade imensa, meu caderninho. Estou de tem as canetinhas bem viada, né? Desculpa dizer, mas bem viada. Adoro. A canetinha azul, a canetinha roxa, a canetinha... Aquela que fica com tracinho... Tá lá meu estojinho. E laranja, viu? Porque não pode ser preto, porque eu não tô mais na caixinha. Não. Estojinho laranja, meu caderninho... E eu vou com minha mochilinha pra faculdade. Então, é uma luta que a gente passa no nosso conceito, no nosso contexto histórico, e que às vezes, enquanto preto, a gente só vai alcançar lá na frente. Com certeza. E eu digo a todos os meus alunos, desejam. O que vai nos mover? Desejar. Inclusive, eu reencontro o meu desejo com o meu terapeuta. E ele diz, você precisa desejar, porque você construiu sua carreira mascarando o seu desejo inicial. E vocês acreditam que eu fiz o mestrado em psicologia, não é possível um negócio desse. Agora, depois quando você fez a primeira... Qual foi a sua primeira formação antes de... Serviço social. Serviço social. É. E bem nesse contexto, assim, do sujeito fora do mercado. Entendi. E das possibilidades. Alguns anos atrás surgiu o boom do EAD na Bahia. E foi impulsionado o primeiro curso aqui na Bahia pela Unifax. Sim. Com a Valdineide Baraúna, que é uma amiga maravilhosa, minha mentora. E aí eu era muito excluído pelos meus amigos que tinham família, pai, mãe, aquela estruturinha pronta de suporte. Você tá fora da universidade, você continua feirante em Santa Amaro, na Feira Livre, vendendo. E aí eu já acompanhava minha mãe na hemodiálise e via assistente social, Vanessa Macedo, que é uma linda. Inclusive, na minha autobiografia eu faço uma homenagem a ela. E aí eu vejo no post a propaganda Serviço Social EAD na Unifax. Eu disse, é uma coisa que também me agrada muito. Vamos ver o preço, porque quando a gente pensa em estudar a pessoa preta, a gente pensa nos custos. A gente sonha, mas também pensa se isso é possível para mim? Isso me cabe? Na época era 100 e pouco, quase R$200. E aí é muito engraçado a gente falar sobre a pessoa preta desse espaço de conquistar a formação. Eu pagava a faculdade com o dinheiro do TFD, do tratamento fora do domicílio, que o governo manda R$12 para bancar o alimento Eu pagava com isso. E fiz serviço social. Fiz com muito louvor. Me honra muito ser assistente social, porque eu faço com muito amor. Mas me honra ainda mais pensar que eu estou conquistando aquilo hoje, que tava a matriz, estava lá guardada em mim. E que eu tô voltando a regar para crescer e nascer. E você, Fifo, como é que foi na hora de marcar o xizinho lá? Por que jornalismo? Bom, eu acredito que eu sempre quis estar nesse lugar próximo da humanização,
E eu acho que a psicologia ela faz muito isso com a gente quando a gente é jovem, porque principalmente sendo homossexual também, inserido naquela situação de ensino médio onde está todo mundo muito pressionado e você tem muitas questões internas para lidar também. A humanização ela atrai muito a gente. Então eu sempre tive certeza de que eu faria ou jornalismo ou psicologia, porque querendo ou não, são duas profissões muito humanizadas e que estão nesse lugar de comunicação, né? De De escuta, né? escuta e de fala, de trocas, que sempre me interessou bastante. E aí eu lembro que foi muito engraçado que no meu primeiro vestibular eu literalmente fiquei na dúvida entre qual dos dois eu vou colocar como primeira opção. Se eu vou para jornalismo ou se eu vou para psicologia. E aí, por coincidência, eu coloquei jornalismo. Porque eu lembro que eu fiquei muito nervoso e aí falei, ah, eu vou marcar jornalismo. E aí, quando eu entrei na sala no primeiro dia, eu falei, gente, eu acho que é isso. E aí, durante todo o curso, eu fui me identificando, só que em determinado momento eu entendi que aquilo não seria suficiente pra mim. Eu senti a sensação de que faltava alguma coisa, porque o caminho que o curso me proporcionou não era exatamente o que eu esperava. E aí foi a partir daí que a maquiagem entrou na minha vida como um alívio. Eu digo que a arte ela me salvou nesse sentido, É assim. quase um alívio criativo, Um né? alívio criativo, exatamente. Mas eu ainda me identificava com jornalismo, então eu consegui finalizar meu curso com muita felicidade, assim. Eu finalizei meu curso muito bem. Mas entendendo que não seria somente aquilo. Inclusive, eu espero que um dia eu possa fazer psicologia, porque eu acredito que é algo que vai me contemplar enquanto pessoa. Temos uma inspiração aqui, ó. Tenho total, assim, ele tava Dois falando. meses. Vamos, vamos. Tá em tempo. Eu tava me identificando super, porque eu acho que as coisas, quando elas perpassam as nossas questões pessoais, elas tomam um lugar muito mais grandioso na nossa vida, assim. E a gente dá mais importância, né? Porque muitas vezes a gente escolhe essa profissão aos 17 anos, com essa dúvida, cheio de questões. A gente faz e aí chega no meio do curso, a gente já não se identifica, e aí Sim. fica com medo, com preguiça, sei lá o que é que dá de voltar atrás, começar tudo de novo, né? E quando a gente chega num caso como o seu e chega e fala, não, agora é meu momento de fazer, essa profissão ela tem um significado tão diferente da nossa vida, né? Que é a peça que faltava, aquela coisinha que faltava pra gente se manifestar enquanto pessoa, inclusive, na sociedade. Exato. A gente sabe que o quanto é difícil, né? Nós, pessoas pretas, a gente conseguir construir uma carreira, né? Desafios, barreiras, uma série de questões que fazem com que a sociedade faz com que a gente se retraia, né? Tipo, que a gente não queira acessar certos lugares. Imagino que para você, já que você falou que foi feirante, né, precisou fazer isso para cuidar de sua mãe, e atualmente você tem uma lista de diplomas invejável para qualquer intelectual, né? Se eu pegar o povo meu doutorado aqui, o povo vai ficar assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Mas assim, se você tivesse que listar os obstáculos, quais foram aqueles maiores para sua construção, principalmente no campo acadêmico, que a gente sabe que já é por si só um campo extremamente elitista. E aí, considerando uma pessoa preta dentro desse campo, né, como é que foi seu processo? Então, duas coisas foram muito fortes na caminhada. Na formação e na inserção no mundo, no mercado. Ser preto e ser LGBT. Então eu tive dois momentos de exclusão. Primeiro porque eu não tinha um histórico familiar de privilégio. Mesmo sendo preto, eu não tinha mãe que estudou, mãe no cargo de privilégio, eu não tinha uma posição social dentro da comunidade. Eu tinha uma mãe que era feirante e um pai que é comerciante. Então você já está excluído de um processo. Para além disso, ser um homem LGBT e afeminado. Porque não é só ser LGBT. Esse lugar do afeminado é o lugar da exclusão também do processo. Então, assim, eu entendia que eu tinha que estudar ao máximo. Eu não podia ser só um entre os 50. Eu tinha que ser o um nos 50. Exatamente. Então eu esgotava cartão de biblioteca, eu lia tudo, eu era estigmatizado por ser esse sujeito que está tentando aprender tudo, quer ser o melhor, mas era aquele lugar. Eu tinha duas opções: estudar e ascender,
ou não estudar e permanecer no espaço de exploração e de subalternidade da feira livre. Perfeito. E aí eu estudei. E eu sempre fui colocado à parte. Eu me lembro que em uma determinada cidade que eu me inseri logo quando formei e fiz a primeira especialização, eu fui dar aula, e sabendo muito sobre saúde coletiva, as alunas questionaram a dona da empresa, mas ele tem toda essa informação mesmo, que ele vem com a roupa barata e não tem carro. Então, assim, não ia perguntar isso jamais para uma pessoa branca. Sim, com certeza. Nunca. Mas para uma pessoa preta e LGBT, tem que questionar esse lugar que ele está, pertence realmente a ele? Então, como é que você vai discursar se você não tem esse lugar de poder? Aonde é que você está inserido nessa questão? Minha vida acadêmica foi perpassada por isso. Por não ser validado e ter que lutar o dobro para dizer eu estou aqui e mereço respeito. A gente sempre precisa mostrar mais. Né? Muito mais. A gente precisa sempre fazer mais, ser o sujeito que tem a resposta para ofertar, ser o sujeito que precisa ser muito mais forte para combater esse elitismo branco, histórico. E às vezes não é tão branco, né? É o afrodescendente, como a gente conversou anteriormente, que está acreditando ainda que é branco dentro do sistema de miscigenação. E sai desse lugar de oprimido e se torna opressor daquele que é um pouco mais retinto. Então, foi basicamente isso. Foi um momento de luta, e continua sendo. Continua. Que isso não vai parar por aí. A luta foi na tentativa de ocupar um espaço no doutorado, que a criatura que eu estava buscando o viés da orientação meio que quase me diz, você veio para aqui para ser meu secretário. E eu, gente, olha a minha história, olha o que eu pesquisei, olha o que eu publiquei. Eu sou um revisor da segunda melhor revista da América Latina. E você vira para a cara de uma pessoa dessa, porque é preta, gay, afeminado. Praticamente aqui você é meu secretário. Você nunca me deu acesso às suas pesquisas, ao seu grupo de pesquisa. Você não compartilhou comigo, você e suas brancas, suas senhoras de engenho, esse espaço de pesquisa para eu acessar? Por quê? Porque você é visto, quanto pessoa preta, como sujeito do que sobrou. Sim. Sobrou isso. Sim. Pegue, sobrou aquilo. E na hora do vem cá, vamos nós, é a gente que tá lá segurando a estrutura. Mas isso é verdade. E não muda, né? Porque assim, a gente vai passar por isso nas etapas da graduação, no mestrado, doutorado, né? Eu passei por uma situação bem constrangedora quando fui fazer um concurso para professor na UNB, em Brasília. E uma das questões que foram colocadas, assim, pela forma como eu fui avaliada na entrevista, pela forma como eu fui avaliada na minha banca, né? Tinha uma relação muito do gênero, né? Do fato de ser mulher, uma banca extremamente formada por homens. E a segunda coisa, por ser preta nordestina, né? Então, assim, como assim você tá vindo, né? Ocupar uma cadeira aqui na universidade pública no centro do país, do qual, assim, você deveria estar lá. Você sabe por que você está aqui? Você tem que ficar lá, no seu território. Então, assim, não, claro que esse tipo de manifestação ela é muito velada, mas a gente vai calejando, a gente vai entendendo, né? Ou seja, eu entendi que... É quase aquela coisa da neurolinguística. A gente reconhece o olhar, o movimento do corpo, a expressividade, e vai ficando, às vezes, anestesiado, porque tudo é um recorte racial. Aí a gente fala pro branco, não, essa atitude foi racista. Não, você tá louco. Isso aí foi falta de competência sua. Faltou alguma coisa, algum ponto no i. Mas por que a branca passou? E eu sou doutora e a branca mestra passou. Pois é, exatamente. São esses recortes. Isso. E, Fifi, eu ia te perguntar uma coisa sobre jornalismo, porque assim, eu sou jornalista também. Na verdade, foi a minha segunda graduação, mas eu me considero jornalista porque a primeira realmente eu abandonei, falo sobre isso depois. Mas na minha época ali, né, final de 90, 2000, eram pouquíssimas referências que a gente tinha de jornalistas negras, né? E principalmente na televisão, que a televisão geralmente é aquilo que nos atrai, né? A gente sabe que tem o jornalismo impresso, tem a rádio, não sei o quê, mas é a TV que a gente está vendo, né? Materializando.
Na época tinha Glória Maria, né, maravilhosa, a Zileide, né, que tá aí até hoje, o Heraldo Pereira também que tá aí até hoje. Mas na sua época, graças a Deus, assim, as referências passaram a ser muitas, né? Hoje, principalmente hoje, a gente tem muitas referências hoje de mulheres que estão à frente, né, das bancadas, né, do jornalismo impresso, no rádio, que às vezes a gente não ouvia nem voz de mulher, quanto mais mulher preta. Mas isso, de alguma maneira, te ajudou a enxergar essa profissão de jornalista mais próximo a você, mais real possível, você vindo, um jovem da periferia, que falou, não, eu quero fazer esse negócio aí. Como é que foi, né, olhar para isso, né, conseguir enxergar essa realidade dentro da profissão? Eu acredito que ajudou com certeza, assim. Apesar de que eu sempre digo que a minha grande referência no jornalismo era a Zuleide, porque quando eu olhava pra ela eu falava, meu Deus, é isso. Pra mim, até hoje, eu olho ela e falo assim, Pra gente, como eu amo mim. essa mulher. Não, e assim, esse ano no Festival Negritude da Globo eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e maquiar ela. Maquiar, eu soube! Gente, tipo assim, eu achei que eu tremia, falei assim, ó. Eu tô tremendo, mas vai ficar tudo bem, tá? Vai dar tudo certo e ela é super simpática e tal. Mas essa questão das referências eu acredito que me ajudou principalmente no sentido de que a gente se compara muito. Eu acredito que a minha geração é uma geração que se compara muito. Mas quando a gente vê que existem outras pessoas semelhantes a nós que conseguiram chegar em algum lugar de destaque ou de autonomia, digamos assim, isso te dá aquele gás de continuar. Eu acredito que a internet ela vem pra dar esse espaço, assim. Das possibilidades, Das né? É possível, possibilidades, né? Se exatamente. enxergar, né? Eu lembro que durante o meu período de TCC, que coincidentemente foi durante a pandemia, as minhas maiores referências foram de pessoas que ascenderam no jornalismo online, assim. De portais que falavam sobre negritude de alguma maneira, sobre a cultura preta de alguma maneira e chegaram em algum lugar. E como a gente se E reinventou. como a gente conseguiu se reinventar dentro de um espaço que, De exclusão. né, porque a internet ainda assim, ainda dando as possibilidades, ela te coloca num lugar de tipo assim, você é essa pessoa, continue no seu lugar, É sabe? isso mesmo. Interessante. E eu disse que ia contar essa história depois. O meu primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina. Não sei porquê, né? O terceiro ano. Sempre fui gostei muito de biologia, né? Aquela coisa que fazia pra medicina, medicina. Não tinha ninguém médico na minha família. Nem dizer assim, não, tinha alguém da minha família que você. Nada, não tinha nada. Mas eu queria fazer medicina. Lógico, para vestibular eu tomei toco, né? Não passei. E aí eu lembro de eu chegar em casa, sair o resultado arrasada com minha mãe. Cheguei e falei, poxa, mãe, não passa vestibular. Ela falou assim, a minha mãe falou assim, você ainda vai agradecer por não ter passado. Aí eu falei, aquela coisa de mãe que fala uma certeza, fala assim, nossa, minha mãe, ao invés de me dar um colo e dizer, não, minha filha, você passa, depois ela vai pá, na sua cara e fala assim, você não vai agradecer que você não passou. E aí eu fui fazer um ano de cursinho e de fato, assim, vi que medicina não tinha nada. Eu falei, por que um dia eu cogitei fazer medicina? E comecei a pensar na comunicação. E aí, quando eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, pô, tô pensando em fazer comunicação, o olho da minha mãe fez assim, ó, brilhou. Fez assim, ai, que ótimo, não sei o quê, porque eu sempre fui essa pessoa muito comunicadora desde criança. E a minha primeira formação foi em produção cultural, né? Porque na minha cabeça eu achava que produtor cultural era pra fazer festa, né? Só que a formação de produção cultural é uma formação extremamente da área de gestão cultural. E era muito difícil aqui em Salvador você conseguir, numa cidade que, embora se fale muito de festa, se fale muito de evento, tem um dos maiores carnavais do mundo, né? Gestão cultural é uma das coisas que as pessoas menos debatem, né? Discutem, né? Nos últimos tempos até um pouco mais, mas naquela época não. E aí quando acabou o curso de produção cultural, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Já estava acabando, eu falei, eu vou fazer jornalismo, porque eu podia fazer na mesma universidade, tinha a opção de você solicitar permanência de matrícula e pegar só a disciplina de jornalismo. Porque eu fiquei pensando que aí entra a construção de carreira. Quando eu acabar esse curso aqui, se eu quiser fazer um concurso público, nunca vai ter lá habilitação produção cultural. Eu já pensava nisso. Mas jornalismo com certeza vai. E eu resolvi fazer jornalismo. E apesar de fazer jornalismo, sempre trabalhando na publicidade. Ou seja, sou louca, né? Você faz produção, aí o jornalismo e trabalha com publicidade. Mergulhada na comunicação. Na comunicação. E trabalhei durante muito tempo com isso. Eu tô contando tudo isso porque você foi pro jornalismo, né? Resolveu ser maquiador. Como é que a sua família, de alguma maneira, enxergou a sua vocação, enxergou a forma como você
estava conduzindo a sua carreira nesse sentido, né? De apoio, de dedicação. Como é que foi a construção familiar para essa escolha sua? Loucura, né? As pessoas acham que eu sou louco até hoje, assim. Eu acredito que só foram me dar alguma credibilidade quando eu comecei a ganhar um retorno financeiro, principalmente em cima da maquiagem, assim. Mas os meus pais, eles sempre me deram muito apoio para que eu fizesse aquilo que eu me identificasse, assim. Quando eu falei que eu gostaria de fazer jornalismo, falaram, é isso, a gente te apoia, a gente te dá toda a assistência que você precisa. Meu pai era funcionário público, então ele, mesmo que eu fizesse jornalismo, ele ainda sonhava que eu fizesse um concurso público para me tornar essa pessoa também. E não vou dizer que é algo que não passa pela minha cabeça, mas eu entrei no jornalismo por outro sentido. Só que quando eu comecei a me interessar pelo mundo da maquiagem, as coisas começaram a estremecer, assim, porque era tipo... E não tem concurso para maquiador, Não tem vou logo concurso, avisando. não tem concurso para maquiador, Não. e assim, ou você faz o seu trabalho, ou você faz o seu trabalho, porque é você por você o tempo todo. Mas eu entendo hoje, obviamente, né, a preocupação, porque de fato você está saindo de um lugar que é seguro Isso. para um lugar que não é seguro. Mas quando ele percebeu que até o lugar de segurança que ele acreditava não era tão seguro assim, ele passou a valorizar essa minha outra profissão, né? Eu me lembro que quando eu falei pra eles que eu iria começar a maquiar de fato profissionalmente, ficaram tipo assim, ó, pode fazer, mas não pare de estudar, não pare sua carreira, tenha isso como um hobby, leve isso pra um lugar de parte da sua vida, não sua vida Sim. como profissional. E aí eu escolhi, né, focar no mundo da maquiagem por um tempo, mas eu percebia que era meio que uma balança que não pendia para um lado específico. Eu gosto de fazer as duas coisas. Então eu sinto que eu ainda tô no caminho para conseguir conciliar essas duas áreas da minha vida de uma maneira, né, promissora, assim. Vou voltar a falar sobre isso, mas eu queria perguntar a Jackson antes. Você falou uma coisa bem interessante sobre condições, né? As condições que muitas vezes nos possibilita estudar, construir uma carreira, né? E é muito comum, por exemplo, de filhos de pais, né, em geral, né, de pais brancos, que os filhos sigam as profissões dos pais, dos avós, né? Meu pai é médico, vou fazer medicina, meu avô é médico, né? Existe uma tradição de advocacia na família, vou Sim. fazer. E a gente não tem esse direito. Quase Não. sempre a pessoa preta não tem essa coisa de tradição familiar, não, né? Inclusive, grande parte das pessoas, sou professora, né? Grande parte dos alunos de escola particular eram, em geral, a primeira graduação, né? Em geral, as pessoas pretas eram a primeira graduação da família, né? E aí, no seu caso específico, né? Que você, obviamente, assim como outras pessoas, não tinha essa tradição de profissão, né? Como é que foi a sua família na hora que você falou vou fazer serviço social? Como é que essa rede de apoio familiar também te ajudou a dizer, não, eu vou fazer isso, não só porque é uma coisa que me tocou, né? Mas porque também eu me sinto acolhido da minha família em desenvolver essa profissão. Então, família é muito difícil. Principalmente a família preta que não acessou a formação nem a básica. E eu não vou maquiar efetivamente porque estou aqui com vocês. A única pessoa que me apoiou de fato foi a minha mãe. Me ajudava a pagar, lutou comigo em todos os momentos, em todos os espaços. Os demais familiares, e nesse lugar que Freire vai falar, né, de sair do lugar de que está sofrendo e ser o opressor efetivamente, foram opressores. É o EADzinho, é um assistente socialzinho, é isso, é sempre diminuindo esse lugar de luta. Porque você acessar esse lugar de universidade, de diploma universitário, vai me inferiorizar. Mas não foi o viés que eu fiz. Nem o que eu busco. Inclusive, a minha história ao longo do processo é tentar potencializar a todo mundo. Nem utilizo os meus diplomas como o meu nome. Uhum. Não, eu sou um CPF, o Lattes é o Lattes, né?
E efetivamente, como FIFO, começaram a validar a minha existência enquanto um pesquisador, enquanto profissional de nível superior, alguém que acessou a universidade, quando veio o retorno financeiro. Então veio primeiro o carro, aí veio isso, veio aquilo, veio esse lugar de poder, esse lugar de atenção. Você está trabalhando no hospital. Entendi. Você recebeu seu familiar, internou aqui, ele viu de jaleco, então o sonho do jaleco Uma validação branco, dos outros, né? Sim. Uma validação Você tá das aqui. outras pessoas. Então validou. Mas historicamente, inclusive isso é muito comum em muitas famílias pretas, a gente não potencializa o outro, com medo desse lugar do outro não nos levar juntos. Mas é justamente o contrário. As nossas lutas históricas do nosso povo negro é essa. É lutar para que o outro venha e ocupe Sim, espaço sim. também. É um puxando o outro, É né? um puxando o outro. É o que eu trago para os meus alunos, trago para minha família. Ser o primeiro que alcançou um mestrado e vou ser o primeiro a alcançar um doutorado e quero que todos os outros estejam aí buscando. Eu digo a todos os meus primos, vamos. É possível. Sim. Esse lugar é possível de você acessar. Mas literalmente eu não tive esse apoio. Eu nunca tive alguém para me dizer assim, vou lhe dar um dinheiro para comprar um notebook para estudar. Vou lhe potencializar em pagar um transporte para você sair de Santo Amaro e ir para o estágio. Não, eu pegava o carro da saúde, 4 da manhã, para conseguir vir para o Irmanduce, estagiar. Esperava a carona da enfermeira para me deixar na rodoviária. Ou então esperava um carro meio-dia da prefeitura para voltar. E eu não tive quem, porque eu tinha aquela mãe doente que eu Sim, precisava dar suporte. E que já me ajudava. Porque quem pagava a faculdade? O TFD. Perfeito. Então é muito forte estar aqui. Sei quem eu sou hoje. E aí, falando de uma pessoa puxa a outra, né? Sim. Nossa convidada chegou. Sente-se, por favor. Gleice, Olá. seja Olá. bem-vinda. Obrigada. Estávamos aqui já conversando, já falando, né, sobre esse tema tão gostoso, né? Queria apresentar a Gleice, né? A Gleice, ela é formada em publicidade, né? E encontrou aqui já um colega que também começou a fazer psicologia há pouco tempo, então a Gleice também mudou de carreira para psicologia, né? Tá em que tempo? Tô no segundo semestre. Ah, tudo novinho aí, ó. Tô novinho Aí, aí. Fifo, começa a se animar, Fifo. Eu não queria Começa. dizer isso, mas FIFO. Eu acho que o programa está te Vamos, chamando, vamos lá. né? E aí, Gleice, já queria logo, você chegou agora, já queria logo perguntar para você o seguinte. Primeira pergunta que eu fiz para os meninos. Qual foi o que passou pela sua cabeça na hora de marcar lá o X do vestibular quando você resolveu fazer publicidade? Caramba, foram muitas coisas. Primeiro que eu ia fazer relações internacionais. Eu achava que pela minha facilidade de aprender idiomas, eu ia fazer relações internacionais e minha vida ia ser só viajar e falar idiomas. Até que eu pesquisei a fundo o que era relações internacionais e o que era o mundo de relações internacionais e falei, acho que não. E eu sempre tive essa coisa de me conectar com as pessoas e desde muito nova eu era muito fã de artista, fã de jogador de futebol. E eu fui criando essas páginas, né? E foi o que as pessoas falavam, por que você não faz publicidade? Página de quê? De fã? De fã. Clube? Eu era Fã-clube? fã-clube. Eu fui um dos maiores fã-clubes de um jogador de futebol. Ah, fala logo quem é. Foi Thiago Silva. Aqui na daqui Bahia? na Bahia. Era Ah. o maior fã-clube da Bahia. E aí foi nessa coisa de Que conhecer... engraçado ser Thiago Silva ser de uma Paquita, né? Dá bem, né? Exatamente. Aí foi assim, desenvolvendo esses fã-clubes que as pessoas foram me notando. E aí, como eu tinha essa paixão pelo meio artístico, eu quis fazer publicidade para entrar no meio artístico. Então, quando eu fui lá pra fazer a prova, aí eu já tava pensando assim, poxa, esse daqui só vai ser um gancho para eu continuar. Então, não tive nervosismo, não tive nada. Eu já sabia que eu ia fazer aquela prova e entrar na faculdade. Então, foi mais isso que passou na minha cabeça. Eu já estava imaginando um mundo de possibilidades que iriam acontecer quando eu resolvi fazer publicidade.
Que ótimo. E como foi na família pra você dizer assim, vou fazer publicidade? Assim, minha mãe, ela nunca se envolveu muito nessas coisas. Ela sempre esperava pra ver o que é que eu ia fazer. Eu falo que eu sou uma pessoa que os meus pais, eles não conseguem me acompanhar. Porque eu acho que eles se assustam. Sei bem, sei bem. Como- Sei como como é isso. eles olham assim pra mim e falam assim, velho, eu não consigo te acompanhar. Eu não sei onde é que você vai, o que é que Eu você tenho tá essa fazendo. sensação. É. Eu me matriculei, minha mãe fez. Você vai pra onde? Se for pra faculdade. Fazer o quê? Psicologia. Eu não acredito que você voltou pra universidade. Nesse nível. Exatamente. Então, quando eu entrei, ela já sabia que eu tinha esses fã-clubes todos. Ela falou, então vai ser sua cara. Você vai se identificar. Meu pai não entendia nada do que era. E não vai entender, vou logo avisar. porque o E meu ele não entende até hoje. Exatamente. Ele só acha que eu faço redes sociais. E é isso. Ele acha que eu entro Ó, na já rede é- social e falo, oi, gente, tudo bem? E é isso. Já é bastante coisa, viu? Exato. Já minha mãe quer que eu crie canal no YouTube dela pra falar sobre saúde. Agora ela já entende mais. Mas mesmo assim, ainda é aquela cabeça assim, meu Deus, essa menina tá indo pra onde? Mas tudo certo. É engraçado essa coisa dos pais, assim, a minha família, eles também super me apoiaram, assim, nas minhas decisões do que fazer, né? Mas como toda geração, né, uma geração de pais que foi criados ali, que você tem que ter uma coisa certa como seu pai, o concurso público, né? Materializada para saber que você tem a segurança, né? A ideia da segurança, né? Até o dia quinto útil. Exato, Exatamente. boletinho pago, uma casa que você vai comprar daqui a pouco. Então, assim, apesar das decisões apoiadas, é isso, meu pai até hoje não sabe o que eu faço, né? Então, assim, meu irmão, ele se formou em engenharia e ele trabalha numa grande empresa, então ele consegue entender, é engenheiro e trabalha, né, na empresa. Minha irmã se formou em nutrição e trabalha em hospital. E Tayane? Tayane primeiro se formou em produção cultural. Eu lembro que no meu discurso de formatura, que eu fui a oradora da turma, eu coloquei no meu discurso, meu pai tá aqui, mas ele não sabe o que eu tô me formando. Tá ali feliz da vida, chorando, mas ele não sabe até o que minha filha vai fazer no futuro, não sabe, né? E aí depois eu fiz mestrado, aí nesse mestrado eu dei um tempo, né, pra fazer o doutorado, aí fui trabalhar na publicidade, agência, não sei o quê, e meu pai ficava muito confuso, tanto que recentemente, eu estava contando isso num grupo de livro com as meninas, minha mãe fez essa pergunta com uma amiga dela, eu contando que eu estava fazendo assessoria de imprensa de uma empresa aqui em Salvador, e aí a amiga dela falou assim, poxa, Rosália, você nem me disse que a Tayane trabalhava com isso. Aí ela falou assim, nem sabia, não sabia o que era isso, eu não sabia que ela fazia isso, né? Ou seja, não tem essa noção e também não acompanha, né? Não procura também acompanhar porque tá muito longe. Então, meu doutorado, por exemplo, eu tô terminando, eu falei assim, você já terminou aquele negócio? Não sabe nem o que terminou aquele negócio já, que você ia terminar, já terminou, né? Então, assim, é engraçado como essa estrutura, né, da profissão, especificamente de pessoas que vêm dessa formação, que não tiveram acesso como os seus pais, né, provavelmente os seus e os meus, e não conseguem entender empregos que são fora dessa, né, as carreiras que são fora dessa normalidade, digamos assim, tradicional, né? Não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Então, eu hoje, ou melhor, num longo processo eu trabalho com EAD. Então, eu gerencio, sou professor, efetivamente toda a minha carreira, né, vem do EAD. Então, até hoje, só a minha mãe entende que eu tô sentado ali na frente do computador, eu tô produzindo. Ela não sabe efetivamente o que é que eu tô produzindo. E a minha família diz, eu não sei de onde vem o dinheiro. Eu só vejo ele sentado, ele tá jogando paciência, fazendo qualquer coisa, menos produzindo. Se prostituindo, tá ali com a câmera aberta. Tá fazendo qualquer coisa. E não entende efetivamente onde se materializa essa construção do recurso, de onde vem. Isso é muito potente porque as pessoas só reconhecem efetivamente se você sai de manhã, chega de tarde, tem um tradicional, tem um emprego de carteira assinada, tem o Prolabore certinho, e fica sempre o questionamento, porque hoje eu sou uma pessoa jurídica prestando serviço às universidades. Poxa, terceirização, né, que só veio para acabar com a vida do pretinho, mas vamos.
E aí eu presto essa assessoria para eles, e aí fica aquela questão, mas você é preto, você é LGBT, e no futuro você vai fazer o quê? Cadê o concurso? Cadê o emprego CLT? Aposentadoria, vem como? Cadê sua aposentadoria? Vai vir Não, como? desista, você não tem mais. Sempre tem. Não, eu já tô quase desistindo, já tô Não, já desisti. guardando um dinheirinho, comprando um terreno aqui para mais tarde vir. Porque, literalmente, a Previdência, não sei se vai ser para mais ninguém, né? Mas é exatamente isso, não materializa, porque a gente, nesse formato de vida, a gente foi para lugares que não são tradicionais, porque é o lugar que a gente pode conseguir acessar. Exatamente. O tradicional é tradicional para a elite desse país, a elite branca. Perfeito. O lugar não tradicional é o lugar que a gente vai ter de acesso. É as tecnologias, é a educação fora desse sistema médico, desse sistema elitista, do curso caro. A gente vai ter essas tecnologias para estar nos auxiliando. Quem era eu, meu Deus, pelo amor de Deus? Fica aí, internet. É isso. E vem cá, como é que você traçou essa sua trajetória? Você veio lá do serviço social, sua primeira formação, né? Acabou indo para a educação, área de saúde, né? Que você hoje trabalha muito com a área de gerontologia. Como é que você traçou essa sua trajetória aí? Foi surgindo demandas do mercado, me cobrando. Eu entro na primeira empresa que hoje eu estou, especialista em saúde coletiva e assistente social. Depois de um tempo, por demandas do MEC, demandas institucionais, me disseram assim, você tem que ter mestrado. Você precisa estar aqui, você precisa ser um educador de nível superior. Então eu fui fazer o mestrado, fiz em gerontologia, não consegui revalidar no país, né? Mas tem uma cotazinha ali, uma regrinha, uma linha no final do texto do MEC que me segurou lá. E aí eu comecei a pensar nesse lugar do tradicional, mas como é que eu vou fazer concurso? Eu preciso ampliar para não passar fome, porque o medo está enraizado na gente de voltar para a pobreza. O preto tá todo dia com a pobreza batendo na porta dele. Porque você vai fazer uma seleção, você já sabe que você vai ser a última opção da seleção. E aí vem a pedagogia, porque a pedagogia, qualquer escola você vai, né? Você bota até uma banquinha na porta para fazer reforço escolar. E eu fui para a pedagogia. E aí surgiu aquele último concurso que o governo do estado tinha planejado para professor. A crença limitante, aquela coisa enraizada de eu tenho que fazer história, porque vai abrir o concurso e eu tenho que garantir a existência material. Fiz história para o concurso. Para ter licenciatura. Fiz a licenciatura em História para entrar no estado e ser professor. Não consegui nem fazer o concurso, porque eu fiquei no ponto esperando o ônibus. Ave Maria! E aí, pensando nessa carreira, o que é que eu vou fazer? Qual é a sua grande paixão? Comecei a revisitar a mim mesmo. Minha paixão é ser idoso. E aí eu digo assim, tá, eu estou no sistema de educação superior. Isso vai durar até quando? Porque a gente está vendo desmoronando a estrutura do ensino superior. Está desmoronando. Com certeza. Né? Eu vou fazer o quê depois? Eu disse, eu posso começar a atender pacientes. Porque eu já atendia pacientes no hospital, como assistente social, já tinha acompanhamento. Fiz o tecnólogo de gerontologia. Não me encontrei. Porque, literalmente, um pouco das nossas carreiras, principalmente quando você ascende de uma extrema pobreza, a gente não vai escolhendo o que a gente deseja. A gente vai escolhendo aquilo que vai lhe garantir o pão na mesa. Exatamente. Então, a nossa construção de carreira passa por esse caminho de tentar burlar esse sistema de voltar para a pobreza, porque é isso... É a escolha pelo vencimento, né? Não é a realização profissional, é Não. vencer profissionalmente. Isso. Aí hoje, o que é que eu penso? Eu tô bem, dentro do mercado, inclusive muitos amigos meus que estão no lugar de poder dizer, amigo, não tem como você voltar para a feira. Esse currículo, esqueça disso. E aí eu disse, eu já sei o que é que eu vou fazer da minha carreira. Inclusive, essa perspectiva do doutorado que eu acabei de falar que não deu certo, eu já ressignifiquei, porque de fato eu ia pesquisar aquilo que o branco estava querendo. Que o sistema estava estruturando para mim. E eu já repensei minha carreira, já repensei o que é que eu vou fazer. Eu vou ser um psicólogo
babadeiro, dos melhores, tá? Já tô construindo tudo, já tô fazendo Consultório todo laranja. todo laranja, porque tem que ser assim, todo coloridinho para acolher minha comunidade Eu vou adorar LGBT. ser paciente dele pra depois atender os meus. Pois é, então vai ser toda uma construção e eu já vislumbro 5 anos, que eu não vou terminar em 5, eu vou terminar em menos, né? Porque a pessoa fez muita coisa, eu eliminei metade do curso quase. Mas assim que eu me formar, eu já quero montar um consultório colaborativo, porque eu acho que a gente precisa potencializar os Perfeito. outros. Não basta só você formar e você esquecer sua comunidade, aqueles que vieram com você, aqueles que lhe deram as mãos, eles precisam ser potencializados e a gente precisa fazer isso, porque tem que acreditar que a gente precisa dar uma resposta a esse sistema opressor. E o Porque a gente sistema... também não consegue ir sem olhar pra trás. É muito difícil, né? Eu tenho muito isso, assim, enquanto professora que eu sou e fui, né? Eu sempre tô ali olhando ou para aqueles que passaram ou para aqueles que eu falo assim, não, gente, tem aquela pessoa ali, deixa eu trazer aqui um pouquinho. Acho que isso é muito nosso, né? Muito. E a própria equipe que eu montei para trabalhar comigo dentro da estrutura do ensino superior é potencialmente pessoas pretas, mulheres e LGBTs. Eu acho que eu precisava dar esse espaço. E eu sempre digo a eles assim, você não vai ganhar milhões aqui, mas você vai ganhar a certificação que você é professor universitário. No concurso, vai ser o ponto que vai derrubar Precisa. aquele que teve o privilégio. Então, eu, de qualquer forma, estou tentando potencializar aqueles que são minorias, que não são minorias, na verdade, né? Nós somos maioria do sistema, mas pelo sistema opressor, essa construção da alienação que a gente vive, uma alienação completa, principalmente a classe subalterna, que é essa classe que não alcançou a reflexão, o pensamento crítico, a gente, se conhecesse o nosso potencial, a gente mudava o sistema. Mas não mudando, a gente precisa fazer pontinho a pontinho, Sim. passinho a passinho, e é o que eu tenho tentado construir. Pensou em desistir em algum momento aí desse processo? Pensei, E o que é que fez dizer assim, não, eu sou carne de pescoço, não vou desistir? minhas amigas, em especial a Elísia Santos, que é uma socióloga, uma preta, uma mulher de terreiro, uma mulher de comunidade, que me disse, cara, você é muito bom. Você não pode se apagar. Ela, Patrícia, francesa também, que é uma outra mulher muito potente, e que me disse assim, tá com dificuldade de olhar o horizonte, me avisa que eu vou lhe pegar, a gente vai tomar um café e vai ver as potências nascendo. E outras tantas mulheres e homens pretos que me disseram assim, você tem muito o que falar. Você é força, você é referência. Eu não me via como referência porque a gente vai entendendo esse sistema, é muito difícil você lutar E sozinho. nos colocam num lugar de ficar calado mesmo, né? De silêncio. É. E em um dado momento eu disse assim, eu não vou dar mais aula em lugar nenhum. Eu não vou fazer mais palestra, eu não vou fazer mais nada, porque eu não tenho qualidade para isso. E aí fiz o processo psicoterapêutico, mudei para Salvador, e as minhas amigas disseram, cara, você fala muito, você estudou, você leu, vamos falar, vamos potencializar os outros. Mas eu passei por esse momento de não acreditar em mim mesmo. Eu acho que eu tô nesse momento, no terreiro lá no Pena Branca, uma entidade chegou pra mim e falou, você tem que falar. Tanta coisa que você sabe aí, fala, as pessoas precisam ouvir o que você tem aí. Eu falo, meu Deus do céu, fazer um exercício. Esse podcast é isso, né? Quase isso, fala. Nossa, eu me identifico muito quando ele falou dessa questão da voz calada, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitas ideias. Muitas ideias. Minha cabeça não para em nenhum momento. Oi, eu tô amiga. aqui. Já tô aqui pensando no que eu posso fazer, fervendo, sabe? Ele falando. Quando ele falou do estúdio colaborativo, eu já tava na minha cabeça pensando, sabe? Eu sempre fui uma caixinha fora fora dessa caixa, mas ao mesmo tempo que eu acho muito também, eu acredito muito que a nossa cor, quando ela chega com potência, as pessoas têm muito medo da potência da gente. Com certeza. Então elas tentam fazer isso por muito tempo. Eu fiz o que as pessoas queriam e eu não falei o que eu queria. E isso foi um processo de construção pra mim, de falar o que eu sentia, de despertar esse potencial em mim. Fiz diversos projetos na minha vida que hoje tem autoria de outras pessoas que ninguém vai imaginar que foi eu que fiz, entendeu? Muita. E ainda pessoas que não têm
a potência de ser uma pessoa, uma mulher negra que chegou da periferia, fez um projeto que hoje tá, assim, no auge, sabe? Então eu me identifico muito, eu entendo E a completamente. gente vivencia o silêncio, não é o silenciamento que a gente escolheu. Exato. A gente é silenciado. Exato. É diferente ser silenciado e estar silencioso, né? Exato. É muito E isso E eu complicado. perguntando sobre... Não, termine. Isso que você falou sobre o Pena Branca, eu aprendi, inclusive, lá há um mês, que foi quando eu cheguei lá e eu tenho mania de ficar assim, às vezes. E E aí- acho que foi a mesma entidade que me atendeu. Exatamente. Ele já me empurrou assim e falou, filha, é assim que você tem que olhar para as outras coisas, é assim que você tem que andar, de cabeça erguida. Nunca mais eu quero você de cabeça abaixada. E eu tenho mania de ficar assim. E aí, por diversos momentos, tanto quando eu cheguei aqui, eu vi que Thay tava assim, sabe? Eu falei, caramba, a gente tá levantando, sabe? O rosto, a gente tá levantando a nossa potência e falando sobre isso. É muito importante. E aí vou aproveitar a sua fala para perguntar como é que você traçou essa estratégia de ir pra psicologia? Nossa, foi uma... Eu falo que a minha vida é um furacão. Eu vou fazendo as coisas e daqui a pouco tudo acontece. Eu fui muito feliz na publicidade. E tem um livro, um trecho de um livro que eu li, que eu me esqueci o nome do título do livro, mas eu sei que ele fala assim... uma vez, Gabriel foi fazer a prova. E ele foi convicto de que ele tinha lido tudo, ele estudou tudo. Quando ele chegou na prova, ele virou para a professora e falou assim, professora, não, essa prova tá errada, não tem nada aqui do que eu estudei. E aí a professora, tem sim, essa é a prova. E ele, não tem nada do que eu estudei. E aí a professora falou assim, vem cá, deixa eu ver qual é o livro que você leu. Ele mostrou o livro. E aí ela falou, você estudou o livro errado. E naquele dia, ele percebeu que a gente pode ter muito sucesso nas coisas que a gente não nasceu para ser. A gente pode ler o livro errado, a gente pode estudar as coisas erradas e a gente pode ter muito sucesso nisso. E eu acho que a publicidade foi isso, assim, na minha vida. Eu tive muito sucesso, mas um sucesso sofrido demais, Sei bem. com muitas reviravoltas, muitas coisas acontecendo, assim, ao mesmo tempo. Mas não era o que eu vim para fazer. E aí, lá no Templo Pena Branca, Vó Maria do Rosário dos Pretos, eu nunca me esqueço, virou pra mim e falou, filha, você tá sofrendo, né, filha? Aí eu falei assim, vó, eu não aguento mais. Aí ela falou assim, por que você não faz psicologia? E aí eu falei, psicologia não tem nada a ver comigo, nada a ver. Aí tá, saí. E nisso a minha cabeça já estava totalmente psicologia. Não é coincidentemente, mas abri o vestibular no outro dia. E aí eu fiz as provas no final de semana. Inclusive eu tinha um evento super importante no mesmo dia da prova. E fiz a prova e fui direto pro evento. Fiz todas as provas. Resultado, passei em todas as universidades. Não acreditei, fiquei chocada. Eu não tinha estudado nada. Gente, eu não estudei nada. Assim, não estou incentivando as pessoas a não estudarem. Por favor, tire os estudantes da sala. Tire os estudantes da sala, mas querendo ou não, eu estou estudando. Então, assim, passei em todas as universidades. E me assustei, fiquei assustada. Eu falei assim, gente, como assim? Eu nunca pensei em fazer isso. E no primeiro dia de aula, meu horizonte, assim, se abriu. Porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é, eu acho que eu me salvei ao salvar você. Que é o que eu trago comigo. Porque quando eu ajudo alguém, quando eu me presto a ouvir aquela pessoa, parece que tudo que ela passou foi o que eu passei. Porque eu digo sempre que eu tenho 24 anos, mas parece que eu vivi 50. Porque eu vivi muita coisa em um período curto de tempo. Eu já vivi altos e baixos, já tive carreiras incríveis, já tive momentos péssimos, já consegui superar coisas que parece que eu vivi uma vida, sabe? Tanto que eu brinquei esses dias que esse ano parece que foram 5 anos em 8 meses. Então, a psicologia veio muito assim no susto e abrindo um caminho pra mim que eu jamais imaginei, porque eu sempre tive algo... Eu sou do tipo de pessoa que eu não olho o céu e só o céu.
Eu viajo nas estrelas, eu fico pensando, poxa, isso aqui é muito maior do que a gente tá imaginando, sabe? Eu olho o mar, eu reflito, eu me limpo, eu sinto a terra, poxa, eu me sinto pertencente da terra, sabe? E eu falava, velho, como que eu vou conseguir passar isso pras pessoas? Às vezes chegava uma pessoa que tava assim, desgostosa da vida, e eu falava assim, meu Deus, olha o que você vive, presta atenção. Você tem tempo pra beber um café, você tem tempo de rir com alguém, sabe? E eu ficava ali, poxa, como é que eu vou mostrar isso? E aí eu pegava vários clientes que tinham essa estética, a natureza, mas você nunca vai conseguir passar pelo virtual. É a presença que faz isso. E aí a psicologia, ela conseguiu pegar essa dor que eu tinha. Perfeito. Eu consigo traduzir o que eu quero pro mundo, sabe? É interessante isso, que assim, racismo estrutural é uma praga, né? Assim, e eu acho que talvez seja uma das formas de racismo que a gente não vai combater. Assim, Não. é uma fala meio pessimista, mas é uma coisa que eu consigo enxergar, infelizmente, para muitas gerações à frente. E eu falo isso porque, assim, o racismo estrutural na publicidade, eu digo, assim, pela minha vivência e pelo que eu conheço de outras profissões, talvez seja um dos piores. Eu Assim, acho que é um dos porque piores. é aquele lugar onde a branquitude ela é de fato predominante, mas a elite também é predominante, né? Porque grande parte das pessoas que estão na publicidade tem grana, né? Vieram muitas vezes de uma família, né? Já com grana e vem de um lugar que muita gente não nos coloca, que é a criatividade, né? De ser criativo, de ser, né? Beber arte. Beber arte, né? De você ser safo, inteligente. Então, esse não é o lugar para De consumir cultura de consumir erudita. cultura. Assim, Exato. é um espaço onde você, pessoa preta, você não pode ocupar. Eu, na publicidade, eu sofri muito, assim. E a última agência que eu trabalhei foi uma agência em Brasília, né? Em Brasília foi toda caótica nesse sentido. Eu adoeci por conta dessa empresa, porque foi a primeira vez, assim, que eu me vi, de fato, de frente com o racismo estrutural na pele. E aí, essa experiência me fez olhar para trás e perceber o quanto eu já tinha passado por outras experiências exatamente iguais e não tinha me dado conta dentro da publicidade. Né? De chefe roubar sua ideia e dizer que é dele, né? Do chefe dizer, te colocar no lugar como se fosse assim, você não vai poder sair daqui, né? Esse lugar aqui de assistente vai ser seu sempre. De você ir para uma reunião e não deixar você abrir a boca, né? Não falar porque tem medo da pessoa saber que você é mais inteligente que ele. Então são silenciamentos que a gente passa. Eu lembro que a última assim, foi a gota d'água para mim foi quando um gerente, que na época era meu gerente, estava saindo da agência. A agência abriu uma seleção interna para quem era da agência se candidatar a vaga de gerente, e ele chegou para mim, na minha cara, e disse assim, você pode até se candidatar, mas você não vai ser. Então, assim, é nítido, assim, o quanto a publicidade. E eu vejo que muita gente da publicidade, principalmente as pessoas pretas, elas não aguentam muito tempo esse segmento. A maioria das pessoas da publicidade, elas passam a, de fato, procurar uma segunda profissão, um segundo trabalho para desenvolver. Como forma de não enlouquecer dentro desse universo, Sim. ou como a construção de uma segunda carreira. Né? Eu, inclusive, uma coisa que me deixou muito, muito atingida era principalmente nos momentos que a gente precisava saudar as nossas raízes, sabe? Por exemplo, o momento de consciência negra. Quem aqui fez uma publicidade que realmente a empresa acreditava nisso? Não tem. Não existe. Não tem nada de dentro pra fora, né? E se a gente quisesse realmente trazer o que era pautado, não ia dar certo. A gente não bate nessa tecla. Não, é porque as pessoas se contentam só com post e tal, não precisa. Hoje é raríssimo as pessoas que realmente falam sobre isso. Acho que, na verdade, as pessoas que falam sobre isso são as pessoas que defendem. O resto é ali pra entender Inglês que faz parte. Inglês veio. Fifo, agora me diga, o que é que tá pesando nessa balança? O jornalista ou o maquiador? Você tá em transição? Se planeja um dia escolher? Me fale um pouquinho. Bom, meu sonho, na verdade, é trabalhar conciliar as duas áreas, assim. Porque eu acredito que a comunicação, ela é parte de mim mesmo. Mas hoje, o meu foco está na maquiagem por ser o que me dá um retorno financeiro, assim,
mais garantido, digamos assim. Eu tô desempregado, né, enquanto jornalista, mas... Você está desempregado. Não, assim, o meu retorno financeiro atual tem vindo da maquiagem. Porém, eu estou pensando em fazer a minha pós-graduação em alguma área que tem a ver com marketing para alavancar a minha carreira enquanto Maquiador. empreendedor e maquiador de pessoas pretas, assim. Você acha que a sua orientação sexual ajuda nesse sentido? Que assim, o Jackson até falou, né, dos estereótipos, né, Chimamanda lá, né? O perigo da história única. É gay afeminado, sabe se maquiar, né? Eu acho que sim e não ao mesmo tempo. Aí só pra te interromper, esse foi, nesse caso, enquanto o Jackson falou que foi uma barreira pra ele, o fato de você ser gay dentro desse universo ajudou? É isso, eu acho que sim e não. Me ajuda no sentido de que eu estou mais próximo dos lugares que podem me aceitar enquanto pessoa e me validar enquanto profissional, porque sabem que eu tenho uma responsabilidade para aquilo. E não no sentido de, em outro lado, as pessoas acham que eu sou só aquilo. E me colocam dentro dessa caixa de tipo assim, ai, você é o gay maquiador. E é isso, obrigatoriamente a gente Que vai não te dar existe uma isso aqui. intelectualidade por trás. Exatamente. Ou não você existe um tem- profissionalismo, é um gay que gosta de se É maquiar. isso, Entendi. que pra levar num lugar de profissionalidade é muito difícil. E como eu falei, assim, se pra minha família, que é quem está comigo, me validar enquanto profissional da beleza é difícil, imagina quem me vê de fora. Que me vê, e assim, eu sou gay afeminado e ainda tem essa questão. Eu trago a feminilidade pra minha vida. Então muitas vezes eu tô montado, eu tô maquiado, eu tô acontecendo. E as pessoas acham que é um personagem, assim. Eu falo, gente, não, é uma Sou eu, figura. sou Então eu eu. estou passando quem eu sou pras pessoas. Pra elas falarem assim, bom, eu acredito nessa pessoa porque ela é isso. Ela pode transmitir o que ela tem dentro dela pra outras pessoas enquanto um profissional. E eu comentei pra vocês sobre esse festival Negritudes que teve recentemente. E pra mim foi assim uma validação muito grande enquanto profissional. Eu vi lá no Instagram, falei, gente, como o FIF tá importante. Porque eu tava assim, rodeado de outros profissionais pretos que eu admirava muito. E que eu falava assim, nossa, essas pessoas nunca vão me contratar. Sabe, assim, porque elas estão em outro lugar. Elas já têm uma carreira consolidada, elas já têm uma carreira consolidada mesmo é a palavra, sabe? Elas não precisam mais ficar buscando e vivendo o que eu tô vivendo agora de... Ah, eu tenho uma dúvida de como eu vou direcionar esse dinheiro. Se eu vou comprar material, se eu vou investir em publicidade, se eu vou investir, sabe? Essas pessoas estão em outro lugar, então elas não vão me enxergar. Quando elas me enxergaram, eu fiquei assim, "Não, calma, eu preciso respirar." É tanto que no dia, assim, eu não esbocei nenhuma reação emotiva, a não ser quando eu encontrei Zileide, porque foi demais. Foi demais pra mim. Salve Zileide, que Salve, tirou ele da Brian. normalidade. Total, mas eu fui no automático, assim. Eu acho que eu maquiei, sei lá, umas 12 pessoas. E aí eu cheguei em casa e eu falei, mãe, tem noção do que aconteceu hoje? Ela fez assim, tá acontecendo. E aí eu comecei a chorar. Porque foi uma validação mesmo, assim. E eu tava vendo você falar, e essa questão do quanto o racismo estrutural ele afeta a nossa vida, ela é muito pesada, porque leva a gente para um lugar de anestesia mesmo, Total, assim. total. Às vezes a gente se sente imóvel, mesmo tendo tudo ao nosso alcance, assim, ao nosso redor, a gente tendo ideias, nossa cabeça fervilhando, você se sente estagnado, porque sempre vai ter alguém, sabe, que vai chegar e vai falar algo que vai te impactar. Ou que Ou sempre vai ter algum branco que vai falar a mesma coisa a e vai mesma aparecer co- mais do que você. Exatamente. Gente, É. tipo assim, eu sou um profissional da beleza. E eu vejo, assim, principalmente no mundo da influência de beleza no Brasil. Né, que nos últimos anos a gente teve esse boom da influência de beleza no Brasil. E a gente teve um boom de profissionais pretos falando sobre beleza. E, gente, tem pessoas brancas que não sabem absolutamente nada do que elas estão falando. Mas elas estão em lugares muito maiores do que diversos profissionais pretos que revolucionaram o mercado da beleza no Brasil. Criando produtos, inclusive, Criando pra pele produtos, negra, né? inclusive, a Mas gente tem... as pessoas não consomem porque não é Não, o lugar histórico do que você vai reverenciar. exatamente. Se o preto fala, tem um peso 0,5. Se o branco fala, é 0,10. Exatamente. É engraçado você falar sobre isso de beleza, porque foi os conflitos que eu mais passei quando eu tava na área de publicidade. Eu
tive o cabelo, eu fiz a transição do meu cabelo para o cabelo black, né? E depois alisei novamente o meu cabelo. E assim, por um momento... Pressionada pelo público, pelo ambiente. Porque no momento não, eu achava que eu me sentia a pessoa mais bela do mundo apenas com cabelo liso. E assim, eu tava num lugar que era assim, as pessoas, primeiro que as pessoas não eram verdadeiras, aquilo que tava na câmera era incrível, ai, não sei o que lá. No final você via as pessoas passando mal com questões de, sei lá, não era nem dieta o que é que faziam, não sei nem o que que era. Assim, questão mesmo de mostrar pro outro. Mas quando você via a essência da pessoa, você falava, meu Deus, não tem nada. Só é o que mostra, assim, sabe? E eu me questionei, aí teve um momento que eu parei assim, falei, caramba, cadê eu? Tava faltando, eu não conseguia, tanto é que eu não olhava no espelho, porque eu não conseguia me encontrar, não conseguia me ver, assim. E aí foi quando eu transicionei meu cabelo de novo, e agora tá curtinho justamente por causa disso. E foi na hora que eu me senti, tanto que foi uma cena, assim, que eu falo que minha vida é um filme. Foi uma cena que eu botei uma música, assim, que eu amo cantar. Não foi aquela da novela da menina que raspou o cabelo, não, né? Não. É uma música, inclusive, da Timbalada, que eu amo, que é Sou índio da selva africana. Sim. Essa música me faz, assim, me interiorizar nas minhas raízes. E eu lembro que eu dancei, assim, na sala. Os movimentos afros que eu aprendi. E eu voltei, assim, pra mim. Falei, caramba, finalmente. Eu tô de volta, sabe? Ô, Vivi, deixa eu te perguntar. Foi natural, claro que assim, o fato de você ser preto, etc e tal, mas o que levou você a pensar na pele preta e retinta pra fazer maquiagem? As experiências que eu já havia tido. Da preta chegar branca, photoshopada. Em específico, uma prima minha que passou por uma experiência péssima de chegar e não ter produto pra ela. E aí ela voltou, tipo assim, gente... Já aconteceu isso comigo também. E aí eu falei, ou da vendedora dizer que é bom. Não, menina, gente, na sua pele. Olhemos a pele dessa criatura. Não, é maravilhosa. Pelo amor de Deus, eu tenho meses tentando encontrar até um protetor solar com o qual a gente vai marcar, assim, vamos. Aprender o rebocozinho correto, por favor. Hoje eu saí de casa dizendo assim, eu devia ter marcado mais cedo com fio pra me maquiar, né? Nem lembrei. Quando ele chegou, eu disse, gente, eu achei um absurdo. Era pra gente ter esse contato pra ficar também. Sim, aí sua prima, não achou o produto. Não achou. E aí, assim, a minha história com maquiagem, ela se inicia desde criança. Porque eu sempre amei maquiagem. Criança viada. Criança viada 100%, gente. Eu era criança que chegava, minha mãe saía, principalmente pra médico. E aí eu pegava todas as paletas de maquiagem dela e eu ficava me pintando em casa. Pra mim, era o auge da minha vida, assim. E eu comecei a fazer tratamento psicológico desde criança. E a minha psicóloga, ela sempre me incentivou a buscar a arte enquanto lugar de libertação. Porque eu era uma criança muito inquieta, muito hiperativa, e esse lugar de liberdade na arte sempre foi muito presente pra mim. E aí, quando eu estava na faculdade, eu tive um processo depressivo, no meio do meu curso, assim, onde a maquiagem me salvou. Eu sempre falo isso e vou fazer questão de dizer que pode parecer besteira, mas a maquiagem me salvou mesmo. Assim. Não é besteira nenhuma, não. E como válvula de escape, eu comecei a perceber que esse mercado preto de maquiagem no Brasil estava sendo valorizado de alguma maneira, ele estava crescendo de alguma maneira, mas eu via muito isso na internet, eu não via isso aqui em Salvador, eu continuava saindo para os lugares e vendo as pessoas cinzas, vendo as pessoas sem maquiagem. A verdade é essa, as pessoas cinzas. Sem maquiagem porque não tinha, eu não gosto de base. Não é que você não gosta de base, você só não achou uma base pra sua pele. A gente também entra na loja, não encontra nada pra nossa pele. E aí, quando eu comecei a me maquiar, né, eu comecei a prestar mais atenção nessas questões de produtos e formulações. Conheci o canal de Tássio, Sim. o Herdeiro da Beleza, que é uma das minhas maiores referências, assim, enquanto profissional. Eu já ia te perguntar, mas você já tá respondendo, sua referência é outra. É minha maior referência, assim, porque ele também é um homem preto, gay. Tipo assim, eu e outra pessoa. Com os mesmos gostos, ele também é jornalista. Irmão gêmeo, separado na maternidade. E vocês se parecem, sabia? E a gente se parece, gente. A gente se encontrou no lançamento do livro dele. E eu falei assim, Tássio,
Eu acho que em algum lugar, assim, a gente é gêmeo, amigo, porque não é possível, assim, são as mesmas inquietudes, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a me desenvolver enquanto profissional, eu fiz alguns cursos, mas eu falei, não, assim, eu preciso focar nesse público, porque é o público que eu quero atender, não existe nada melhor pra mim do que poder ressaltar a beleza de uma mulher preta, de um homem preto, e ela falar, tipo assim, nossa, é a primeira vez que eu tô me vendo bonita do meu jeito, assim, sabe? Sim. Sem nenhum tipo de desfalque, de qualquer coisa. E aí eu me profissionalizei e fiz o curso especializado em peles pretas e me identifiquei, assim, completamente. Eu já trabalhei na Noite da Beleza Negra também, que pra mim foi ancestralidade. Eu resolvo esse Do dia qual, como inclusive, eu já ancestralidade. disse que eu não levo o Januário lá, porque eu vou perder, né? Porque as moleques, pelo amor de Deus, falam assim, ó, não vai nunca para a Noite da Beleza Negra. Ai, é surreal aquele espaço, assim, é acolhedor mesmo. Você olha assim pro lado e. Apesar do caos dos bastidores, né? Que a gente sabe que é tudo uma Não, é lindo, eu correria pra se aconselho todo montar e mundo a ir na fazer. Noite da Beleza Negra. É É muito lindo, bonito. é muito bonito mesmo. Jackson, uma pergunta sobre o seu projeto, Agudaz. Isso. Agudaz. Como é que ele surgiu? Veio dessa necessidade de promover empoderamento, liderança para pessoas pretas? Assim, o que é que te trouxe para que ele tomasse corpo? Então, originalmente surge um CNPJ para responder essa demanda de receber salário desse sistema. E aí surgiu que, conversando com outras pessoas pretas, inclusive que trabalham comigo, a gente disse assim, cara, a gente está potencializando outros espaços, outras coisas, e aí a empresa teve nome, Educare, Biocare, teve todo tipo de nome. E a gente parou e pensou assim, cara, você é uma socióloga, você é uma pedagoga, você é uma fono, você é uma enfermeira, e juntou aquela turma assim lá em... Vamos repensar minha... A empresa está no meu nome, mas vamos repensar isso como coletivo? Qual é o nome aí? Tome ele estudar. Não, a gente precisa de alguma coisa que nos traga a nossa origem, que a gente está de volta na luta. E qual é a imagem que a gente quer? Sankofa. Águdas. O povo voltando, retornando à sua origem África. Então, assim, isso me potencializa muito. Objetivamente, em alguns espaços exclui. Uhum. Porque quando fala Águdas, a palavra tá quase ajuda, então o povo leva um pouquinho para esse lugar. Quando vê a imagem vermelho, preto, sankofa, aí diz assim, ai meu Deus, é bem coisa de preto. Mas eu não tô nem aí, e os meus pares também, não. A gente tá lutando, a gente tá conquistando, a gente tá enfrentando os passos e efetivamente dando a mão ao outro, Sim. buscando construir esses espaços. A gente construiu um site, está reconstruindo e a gente se potencializando, porque é uma concorrência tão desleal que a gente vivencia e a gente é estimulado a entender que o outro preto é nosso adversário, mas ele tem que ser o nosso aliado. Com certeza. Ele precisa ser o nosso aliado. Porque quando você potencializa o outro, você está construindo um espaço para você também. E para os seus que virão depois. Porque alguém construiu esse espaço para a gente. Alguém conquistou esse espaço de liberdade para a gente. A gente precisa conquistar e retroalimentar para quem vem depois. Perfeito. Então a Águdas é basicamente isso, é luta. E a gente está aí fazendo parcerias, construindo, indo para espaços discutir, potencializando as nossas vozes, porque é preciso. A gente é silenciado, sim. A gente não ocupa espaços de privilégio, discutem, principalmente quanto cientista e pensador. Com certeza. A gente não é convidado para seminário, para mesas redondas, para estar em lugares de discussão. Só em novembro Novembro, e julho agora, né? Mulheres pretas, em novembro aí surge... Eu digo, eu sou preto o ano todo, tá, gente? Só para deixar claro, eu sou... E depois de julho eu também sou viado, depois de junho. Né? Pois é, eu também sou. Eu continuo tudo aqui do mesmo jeito. E a gente não é convidado. Inclusive, quando sai desse mês, se for discutir política racial, de saúde, seja lá o que... Não, em novembro. Não, deixa novembro. Não tem por que discutir isso agora, não. É. E a gente também não potencializa os nossos. Eu vejo algumas personalidades
que criaram espaços que ainda vislumbram ser capitão do mato. Não, A gente com precisa certeza. romper com essa ideia que nós pretos precisamos ser capitães do mato para os nossos. Mas tem muita gente assim, viu? Eu já passei por algumas Eu passei situações exatamente terríveis. dentro da Eu minha olhava assim, eu empresa. falava, gente, que com essa pessoa tem? Ela tá pensando que Neymar, né? Nossa, Embranqueceu. demais. Corre, Ah. embranqueceu. Quando surge aí a pandemia, uma pessoa que eu não posso para não criar burburinho na internet, me liga, me dá indicação de pessoas que eu quero montar um projeto? Montou o projeto. Tá no mundo todo. Não potencializou ninguém. E assim, grandes prêmios, grandes espaços. Aí para e pergunte a ele, você levou quem junto com você? Você não potencializou. Porque você construir um site e botar um monte de cara preta, você está sendo capitão do mato. Você não está construindo espaços de validação para os seus. Você está nos eventos sozinho. Você está preto, o único preto no palco com uma plateia branca. Você não potencializou os seus. E a universidade também faz muito Faz isso. muito, eu ia falar isso agora. A universidade é um É um lugar lugar que, infelizmente, excludente. é excludente. E a gente ainda tem o colorismo, que o preto acessa a universidade, se torna um professor, ele se entende como branco. Eu vivencio isso no dia a dia. Você se entendendo enquanto branco, enquanto parte do sistema, e você não é. É uma falsa ilusão que você está fazendo parte daquele processo. Você, na verdade, está ocupando o espaço do colorismo da universidade. Tem um pretinho aqui, ó, ocupando a vaga da cota da... Eu, quando eu entrei na universidade, que eu não vou dizer o nome também agora para não criar treta, Aham. também entrei para essa cota, assim. E no curso que eu entrei, na verdade, nem no curso, num departamento. O departamento eram vários cursos, era comunicação, artes, não sei o quê. Não tinha um professor, nem para dizer assim, é aquele que tá na cota do pardo. Não tinha. Né? E fui fui para lá, tanto que quando eu saí, né, fui convidada a sair, fui demitida, vários professores chegaram e falaram assim, pronto, agora acabou a cota de preto na universidade, porque de fato não tinha. Lembro que quando eu entrei lá eu fui professora de FIFO na faculdade. Sim. E aí ele não me contou isso não, ele me contou depois só pra me acabar de chorar. Na banca dele, eu fui orientadora do projeto dele, ele me contou que quando eu entrei no primeiro dia de aula, né? Conta essa história aí melhor do que eu, né? Porque eu só não posso chorar de novo, né? No primeiro dia de aula foi numa sexta-feira. E aí ela entrou na sala toda de branco. E aí eu falei, é isso, gente. Finalmente eu encontrei alguém nessa faculdade, enquanto professor, assim, que tem alguma característica que se assemelha a mim. Porque o resto era, tipo assim, completamente diferente. Como diz Coanza, white people! Completamente. E assim, white people em todos os sentidos possíveis. Todos. Era uma Sim. coisa assim que você ficava, gente. E essa E aí ele exclusão... profetizou, ele falou, ela vai ser minha Eu falei, orientadora. ela vai ser minha É orientadora. engraçado E essa isso. exclusão a gente passa quando é educador também. Eu trabalhei numa grande instituição aqui em Salvador, privada, e aí eu entrei para dar suporte a uma situação de coordenação sem receber o salário de coordenação, porque eu tinha que potencializar uma amiga preta. E aí entro na sala dos professores, white. É o único preto, meio afeminadinho ali chegando, ninguém olhava para a minha cara. Todo mundo me ignorava sumariamente. Nenhuma boa noite me davam. E aí essa amiga preta, essa pedagoga que é fantástica, é uma potência aqui em Salvador, ela disse assim, eu já sei como eu vou quebrar esse ciclo. Você vai dar aula a todos os professores dessa universidade sobre metodologias ativas. E eu não dou aula, B. Eu dou show. Adoro! Eu quebro paradigmas. Então, qual é a música que eu começo a aula? Pablo Vittar. E aí ela começou a me apresentar, não, porque Jackson fez mestrado internacional, é gestor executivo, né? Eu cheguei com Pablo Vittar. Aí começaram existe algo ali. E aí começaram a validar. Mas a nossa exclusão é estrutural, literalmente. E aí eu te pergunto, você acredita que um dia é possível a gente falar em equidade de pessoas pretas em cargos de liderança
Né? Porque assim, se eu te perguntar quantos chefes pretos você tem, quantos teve, ou você, eu não tive nenhum. Não tenho nenhum. Né? Nunca tive, assim, eu trabalho, eu tô na área da publicidade, tô na área da comunicação há quase 25 anos. Nenhum. Você foi a minha única. Eu nunca tive. E como historiador que sou, eu não acredito que a gente vai alcançar nos próximos 50, 100 anos essa equidade. Porque o branco, ele materializa o projeto hegemônico dele na raiz. A escola que cobra 10 mil, 12 mil, ela não está formando um estudante para o mundo, ela está formando um senhor da casa grande. Um senhor que vai comandar essa massa que, em sua grande maioria, é preta e afrodescendente. Então a gente não vai conseguir isso. Inclusive porque o projeto de educação que a gente vivenciou em massificado não causou a autonomia, a superar a alienação. Ele simplesmente ofereceu um produto que é de qualidade, mas que não tem a centelha inicial. Repensar a si mesmo dentro desse contexto sociopolítico. Ponto. Não vai existir. Vai existir quilombos. Nós temos quilombos modernos. Lugares como esse que a gente está quilombado, lutando, propiciando ao outro que está nos assistindo, o branco a refletir sobre o seu lugar de privilégio e os pretos dizerem assim, tem 4 negão ali, ó, potencializando. É isso. Ô, Gleice, como é que você se mantém persistente dentro desse processo? Porque hoje você trabalha numa escola enquanto publicitária e estuda psicologia. Exato. E ainda fora os clientes frila que a gente não para, né? Não. Porque os boletos não pedem Deus. Exatamente. Então, eu sou filha de Ansan, né? Eu não paro nem um minuto. Eu acho, eu tenho inclusive uma fala que eu ouvi há certo tempo, que a pessoa perguntou assim, você gosta de um desafio, né? E aí eu falei, realmente, eu me desafio o tempo inteiro. O estudo, para mim, ele é um mover. Eu não consigo pensar no futuro sem estudar. Então eu não paro. Emendando uma coisa na outra para eu chegar ali, porque o estudo, ele abre a minha cabeça. Eu tenho perspectiva, eu sei que lá na frente eu vou conseguir melhor ainda mais. Então, para mim, o estudo é primordial. Qualquer coisa hoje que atrapalhe o meu estudo vai sair do meu caminho. Porque eu não quero que atrapalhe o que eu pretendo para minha vida, que é estudar, conhecer cada vez mais, não só da psicologia, mas da vida, porque é o que eu quero ofertar, né? É o que eu quero entender. Então, acaba que o desafio, ele se torna, essa coisa de manejar tudo em um dia só, se torna algo motivador para mim, porque eu sei que eu tô caminhando, sabe? Então, se um dia, talvez, eu sentar e olhar tudo que eu fiz, assim, parar, eu vou ter a certeza de que eu tô caminhando e fiz o que eu fiz. Tanto que essa semana, a minha professora de psicologia passou uma atividade pra gente que ela chama de culto fúnebre. E essa atividade era pra gente escrever 3 linhas de como se fosse, assim, um livro que alguém contasse sua história depois que você morresse. E quando eu escrevi, eu falei assim, caramba, eu posso fazer muita coisa. E eu já tô fazendo metade disso. Porque eu falo pros meus amigos assim, nós pretos, a gente pode não mudar o mundo, mas a gente consegue mudar metade, sabe? E o desafio pra mim é esse, assim, conciliar tudo. Ao mesmo tempo que a gente sabe que também nós pretos, a gente não anda, a gente corre. Então, é aquela coisa. Como ele falou, talvez não mude com o passar dos anos. Mas pelo menos a gente vai ter que realmente encarar, que a gente vai ter que correr. Eu gosto da frase, você falou um negócio de eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho uma que eu não vou mudar o mundo, mas o mundo também não vai mudar, não. Exatamente. Né? Assim, eu sempre quando falo assim, mas é porque você vai fazer isso. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez da minha terapeuta, que eu comecei a usar muita camisa com frases, assim, como as pessoas me silenciavam, eu mandava meus recados com as frases da minha camisa, né? Tem uma que eu gosto muito, assim, eu não sou suas brancas, né? Porque eu sempre usava essa, pra todo lugar que eu ia, botava as camisas. Eu quero essa. E aí ela uma vez eu fui pro terreiro com ela, e aí ela dizia assim, mas ela branca, né?
não incomodado, mas assim, será que você precisa disso? Porque assim, você não vai mudar o mundo. Eu falei, tudo bem, mas o mundo também não vai mudar, não. Né? Nesse sentido, assim, da persistência, né, do lugar onde eu quero chegar e o lugar que eu quero ocupar, né? Que eu acho que é mais importante. Onde é que a maquiagem vai te levar, Fifo? Ai, eu espero que muito longe. Espero que no lugar de poder compartilhar a sensação de embelezar a vida de alguém, assim. Um dia eu quero estar no lugar de ensinar outras pessoas a fazer isso. Ah, mas acho que isso não vai demorar muito, não, Eu viu? acho que ele já tá fazendo isso agora. Uhum. Achei que você ia falar uma coisa assim do Espero. tipo pra, né, Torquato Neto da beleza preta. Ai, nossa, não sei mais se eu quero estar nesse lugar de fama, de milhões, assim. Eu acho que eu quero fazer diferença na vida das pessoas mesmo, sabe? Ai, que lindo, Uau. chega, me arrepiei. Se Concordo. você quiser começar pela minha, Não, ele tava falando e eu tava pensando, você não tá enxergando aqui. Já tem três, né? Já O tem curso. 3. Jackson, conselho para aquela pessoa que vai ouvir esse programa, preta, que tá assim, nesse processo de se sentir silenciado, angustiado. O que é que você, né, na vida profissional, o que é que você pode dizer? Que me lembrou agora uma frase que a Wanda Chase falou no encontro, o que as mulheres negras pensam sobre, que ela falou assim, ninguém, a falar dela foi assim, ninguém me deixa onde, assim, ninguém me deixa onde eu estou, porque eu vou para onde eu quiser, né? Então essa frase ficou na minha cabeça, assim, o que é que você diz, assim, pra... Quem constrói o seu limite é o seu desejo. Deseje, enfrente, porque o sistema vai lhe dizer não, mas você vai persistir e vai dizer é possível. E digo ainda mais, a gente tem muitas outras pessoas nossos que podem nos potencializar. Você só precisa escolher a pessoa certa para você olhar como espelho. Porque, via de regra, a gente tá olhando pro espelho errado. Opa, tô olhando pra grama do outro. Ou a grama do outro. E você, Gleice? Aonde você quer chegar? Qual é o seu plano? Porque eu não falo sonho, plano. o meu plano é eu quero ajudar o máximo de pessoas e acolher o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei o que é não ser acolhida, sabe? Eu quero que as pessoas elas comecem a ver a vida como eu vi, e quando eu sair desse plano, elas ensinem as outras pessoas que ficarem aqui. Porque eu sei o que é não ser acolhido, eu sei o que é ser calado, eu sei o que é você ter sonhos. Tanto que esses dias a mãe falou assim, qual é a cena da Cinderela que você mais se identifica? Eu falei, quando a madrasta rasga o vestido da Cinderela, ela falou, quantas pessoas já rasgaram seu sonho com isso? Ela me fez essa reflexão e eu parei, caramba, várias. E eu não quero que as pessoas se sintam assim, sabe? Eu quero acolher o máximo de pessoas possível, ajudar o máximo de pessoas possíveis e que as pessoas entendam a vida e o propósito delas, que eu sempre tive isso dentro de mim. De olhar uma pessoa que tava ali, sei lá, chorando por uma coisa que não fazia sentido e eu falava assim, caramba, qual é a sua missão aqui? Qual é a sua missão? Você veio fazer o que aqui, sabe? Você veio transformar a vida de uma pessoa? Será que essa pessoa que você tá chorando, você não poderia estar ajudando ela? Será que você não poderia não só estar vendendo bolos, será que você poderia ter sua confeitaria? Será que você poderia ser a pessoa que vai inventar a maior receita de bolo do mundo? Ou não só isso, vai ajudar outras mulheres a se sentirem donas dessa confeitaria, sabe? Então eu tenho isso dentro de mim. Eu acho que as pessoas precisam entender a missão e principalmente eu quero que Gleice mostre que a espiritualidade é o caminho para que a gente se encontre nesse mundo. Isso é muito importante. Gente, eu não quero terminar esse programa não. Como é que a gente faz agora? Ai, pessoal, essa da tarde tá total aqui. Ai, gente, quanto tempo de estudo a gente ainda tem? Eu queria muito agradecer a presença de vocês, assim, foi maravilhoso. Jackson, muito obrigada por você ter vindo, ter topado. Paty realmente falou assim, ó, ele é cara e foi cara.
assim, maravilhosa. Fifo também, que tá sempre nas nossas empreitadas. Eu sabia que você ia falar, não vou lá não sei o que. Vai, que vai ser massa. E Gleice também, que topou assim de última hora. Chegou até de última hora, ela chegou, mas ela veio. Eu gosto de gente assim, persistente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um papo delicioso. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai ter a mesma sensação do que a gente está aqui quando a gente conversando. Então, muito obrigada. Só agradecer. Agradecer a espiritualidade. Agradecer que existem pessoas ainda que pensam. E pensam dentro do pensamento de diáspora. Exatamente. E aí, ó, vai ficar agora pra mim pedir pra você compartilhar esse episódio pra Deus, o mundo e mais um pouco, né? E claro, eu sempre tenho aquele pedido da biscoitada, que é seguir essa galera toda aqui nas redes sociais. Então, segue lá a Escola de Pensar, @ Escola de Pensar, né? Fifo, beleza, by Fifo, vai estar escritinho aí na tela, mas tem que ver e contratar, né, gente? Aqui já tem 3 possibilidades, né? A gente tem também a Gleice, que é Gleice Silva J, também o Instagram dela, e o do Jackson, que é o Prof. Jackson Reis. Isso. Que vai estar também, né, conversando com a gente através de outros canais, assim como o Instagram. Então segue a gente, compartilha o que a gente faz, né, sendo preto, sendo branco, tanto faz, mas faz com que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possíveis pra gente continuar esse diálogo fora daqui, porque afinal de contas a gente continua pensando, né? É isso. Exatamente. Obrigada, gente, foi massa. Achei.